Bem, pessoal, bem-vindo a todos que estão aí no nosso webinar. Eu, Hildson, é um cara que compra aí as minhas ideias, nossas loucuras aí, mas, na verdade, é para a gente interagir, falar um pouco aqui da região norte. Eu tenho muitos amigos aí na região nordeste, na Bahia e algumas outras regiões do país, então é uma maneira até da gente se encontrar aqui, trocar uma ideia, saber como é que está aqui a Zona Franca de Manaus. Agradeço o Hildson aí por ter topado aí a ideia, a gente trocar essas ideias, essas experiências de como funciona, como é que está funcionando o mercado local. E é um pouco difícil falar um pouco da gente, da nossa trajetória, né? Mas a gente fez a nossa formação aqui, técnica mecânica, aqui mesmo em Manaus. Sou técnico mecânico, formado aqui pelo Senai, aqui do Amazonas. E comecei a trabalhar por aqui mesmo, as fábricas de bicicleta, né? Sandal, primeiro pela Sandal, depois a gente esteve ali fazendo um período na Ambev. E aí, em 2002, nós tivemos o convite de trabalhar na Ford. A Ford é a primeira fábrica de automóveis do eixo, fora do eixo, né? Fora do eixo sul e sudeste. Então, a Ford entrou ali na Bahia com uma fábrica de automóveis. Nós tivemos o privilégio de trabalhar na fábrica há 6 anos, como mecânico, né? Entramos ali como mecânico, já levando um pouco da expertise, da rapidez aqui da produção de Manaus. O Rio desconhece bem. A gente tem fábricas aqui altamente produtivas, que abastecem aí toda a cadeia nossa aí de produção do nosso país, da região do Brasil, e também exporta aí para toda a América Latina e até para a Europa, fora do eixo aqui no nosso comum aqui da América Latina. Então, nós trabalhamos lá na Bahia, nesse projeto. Fui no intuito lá de trabalhar e fazer a faculdade. Lá eu fiz engenharia de automação e controle. E aí, depois do projeto da Ford, nós fomos para uma fábrica de alimentos, né, M. Dias Branco, e depois bateu aquela saudade de vir para casa, 10 anos fora de casa, e nós viemos aqui para Manaus. Começamos num projeto aí há 15 anos, mais ou menos há uns 12 anos atrás. Na verdade, lá dentro da Ford, a gente não trabalhava com a própria Ford, uma empresa terceirizada. Até então, eu não sabia direito o que era facilities, mas, na verdade, a ABB, lá dentro da Ford, era uma empresa de facilities, né, que vendia mão de obra técnica para para a Ford. A mão de obra técnica toda é terceirizada. Então, vindo para Manaus, a gente começou a trabalhar realmente na parte facilities, na Vivante, na parte aí do shopping, né? O Amazonas Shopping estava aí na reforma do shopping, na verdade. Então, foi a nossa primeira escola, há 12 anos atrás, nossa escola ali de facilities, e depois de passar pela parte de facilities lá no Amazonas Shopping, nós fomos trabalhar na Cushman, também de facilities, aprofundando aí o nosso trabalho, trabalhando lá na Panasonic. O Ritz também teve uma experiência lá na Panasonic. E depois daí, eu considero assim, o Brasil entrou numa crise aí em 2014, né, depois aí da troca aí de algumas situações que o país viveu. Então, infelizmente, nós entramos ali no mapa do desemprego, e aí surgiu uma oportunidade de ir para Angola, trabalhar num projeto também de facilities. Então, aí a gente já tinha mais ou menos uns 5 a 6 anos de experiência nessa área de facilities. E aí nós fomos assumir lá na Angola, saímos do Brasil, assumimos esse desafio para conhecer como é o outro país, como é outra cultura. Então, o tratamento lá com os angolanos, a população 99, vou colocar aqui, 97% negra. Então, foi um desafio foram colonizados, né, assim como nós, pelos portugueses. Então, foi uma experiência muito ímpar, e foi uma troca de experiência muito grande. Aprendi bastante com o pessoal lá. Trabalhei na sede, como se fosse aqui no Brasil a sede da Petrobras, lá, que é a Sonangol, é a sede petroleira, né, a sede petrolífera. E lá tinha toda a parte de facilities, conservação e limpeza, ar-condicionado, a parte elétrica, a parte lá de artifícios, né, a parte de conservação e limpeza,
a parte mecânica, a checklist prediais. Então, um prédio, apesar de ser localizado ali na África, mas um prédio de 42 andares, fantástico, com tecnologias de ponta, tudo ali, os controles de acesso, todos monitorados, o sistema de ar-condicionado, conversando com algumas pessoas, o sistema de ar-condicionado mais moderno que eu já vi aqui no Brasil também, mas um dos primeiros lugares que eu vi foi na Angola, controle de temperatura, essas coisas aí. E a gente levou nossa expertise para lá, o feedback, né? Nós criamos lá o diário de bordo, né? Como se nós estivéssemos fazendo uma viagem todos os dias. A gente passava para a diretoria da Sonangol como tinham sido as operações, se a gente teve alguma alteração no ar-condicionado, lá geradores muito potentes, então tinha também um checklist diário ali dos geradores e tudo, então isso aí foi uma experiência muito, muito bacana, muito importante, certo? Então, foi uma experiência, houve uma oportunidade de nós virmos para Roraima, trabalhar aqui na volta ao Brasil, trabalhar num shopping, sempre gostei de trabalhar de shopping, nessa parte sempre voltando para essa parte de facilities, em Roraima, certo? No extremo norte do Brasil. Ficamos lá cerca de 1 ano e meio trabalhando nesse projeto, certo? E tivemos uma oportunidade de voltar aqui para Manaus. Trabalhamos ali trabalhamos na Brasanitas. Eu e o Hildson, a gente teve uma experiência na Brasanitas muito boa também. Eu conheci o Hildson e aprendi a respeitar o trabalho dele. Eu considero ele uma pessoa muito experiente nessa área de planejamento e controle de manutenção, tanto que ele está aqui com a gente, fazendo essa live aí, esse webinar. Trocar ideias, experiências nessa área e também falar um pouco do curso que a gente está promovendo na área de planejamento e controle de manutenção da nossa região, fortalecer aqui o nosso polo da nossa região. Enfim, eu acho que nós temos capacidade, temos mão de obras qualificada aqui na nossa região. A gente teve essas experiências aí no Nordeste, teve essas experiências na África, teve essas experiências em Roraima, em outros estados. Aprendi bastante, estive fazendo cursos também nessa área. Sou técnico mecânico, fiz engenharia de automação e controle e fiz pós em gerenciamento de projetos. Mas o que vale mesmo é a experiência que a gente aprendeu em campo, o que a gente aprendeu com os profissionais que a gente trabalhou. Cada dia aí a gente está aprendendo, acho que a gente não para de aprender o aprendizado. Então, isso. Então, aí para trocar experiência, essa aí falei um pouco da nossa experiência. Agora é você aí, Hilton, aí no seu bate-bola aí com o pessoal. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Antônio Hildson. Eu comecei minha experiência como mecânico de manutenção na antiga Sharp do Brasil, lá em 1995, né? Na época que o polo industrial estava bombando, né? Mas a minha formação acadêmica, eu também vim do Senai como técnico mecânico, fiz curso profissionalizante e me especializei também na área de ferramentaria, tornearia, ajustador mecânico. Eu venho dessa área do chão de fábrica, né? A gente tem muita experiência nessa área de chão de fábrica, confecção de dispositivos, e trabalhar com ferramentas de corte, repuxos, né? E depois dessa minha formação, que eu consegui meu primeiro trabalho na Sharp do Brasil, né? Eu vi que nessa época de 95 as coisas estavam mudando. As coisas realmente estavam mais automatizadas. Então, houve a necessidade de eu voltar, né? Eu fui para a UNED, que é a antiga escola técnica, e fiz o curso de mecatrônica, né? O primeiro curso de mecatrônica que teve aqui em Manaus na época. Nós fizemos esse curso na UNED. Na UNED, que é a antiga escola técnica. Hoje é IFAM. Então, a gente fez lá o curso de mecatrônica, né? Isso nos ajudou muito no distrito, né, que as coisas estavam mudando. A gente começou a trabalhar com sistemas pneumáticos,
sistemas hidráulicos, e a gente já conseguiu acoplar junto ao CLP, e a gente conseguiu fazer muito trabalho nessa área, né? Em seguida, a gente viu a necessidade também, né, com a experiência que a gente adquiriu e com o volume de conhecimento que estava na manutenção, havia muito essa necessidade de mais conhecimento, né? Eu fui para a FUCAP fazer o curso de engenharia de produção elétrica, né? Sou engenheiro de produção elétrica, né? Fiz uma pós também em gestão de projetos na Estácio, né? E em 2002, né, surgiu minha primeira oportunidade, né, de eu ir trabalhar também em uma das verticalizadas da Ambev, né? O Rosinaldo também trabalhou numa das verticalizadas. Eu também tive a oportunidade de trabalhar na verticalizada da Ambev, né? E como eu já tinha um nível técnico, né, eu tive a oportunidade de ir para a área de planejamento, né? Foi o meu primeiro contato com a área de engenharia e planejamento. Eu trabalhava no chão de fábrica como mecânico de manutenção. E lá, na Ambev, foi uma escola, né? A gente se deparou com o sistema SAP, o sistema de gerenciamento de manutenção. E, então, para agregar conhecimento, a gente teve a oportunidade de ir para São Paulo, né, fazer um curso direcionado na área de SAP, né? E voltamos aqui para a verticalizada da Ambev aqui em Manaus, para a gente fazer a implantação, né? Não só eu, nós fomos uma equipe de 10 entre supervisoras e planejadoras, entre das três verticalizadas da Ambev aqui em Manaus. Nós ficamos uma semana lá, e voltamos e fizemos a implantação aqui na fábrica da Ambev em Manaus, né? Foi uma experiência muito boa, né, com um sistema de última geração, que é o SAP, e fiquei na Ambev até 2010, né? Saí da Ambev em 2010, eu fui para trabalhar na DAFRA da Amazônia. Surgiu a oportunidade de trabalhar como planejador de manutenção. Lá eu fiquei por 2 anos na fábrica da DAFRA, fábrica de motos. E foi uma experiência muito boa, né? Que fugiu um pouco da minha área, que era a área mais de bebidas, né? Trabalhava muito com esteiras transportadoras, com prensas hidráulicas, parte de máquinas de vernizagem, máquinas litográficas. A gente foi trabalhar com dispositivos realmente pneumáticos, né? A parte mais de chão de fábrica. Foi uma experiência muito boa, né? Nessa área de planejamento. Tive também a oportunidade de sair nessa época, no final do meu contrato, eu fui para pegar Booster, também assumi uma oportunidade lá de planejador de manutenção, né? A gente foi fazer o controle do processo dessa empresa. Foi uma experiência muito boa, fiquei lá também por 1 ano e meio. E depois eu saí e fui para trabalhar no hotel Cisa. Um hotel bastante conceituado aqui em Manaus na época, né? Hoje ele não opera mais, ele foi vendido para uma outra empresa do polo industrial, mas foi uma experiência muito boa, que a gente conseguiu implantar muitos sistemas do distrito, principalmente a parte de qualidade, a parte de controle de equipamentos, né? A parte de tagueamento, checklists, e foi um processo muito bom, né? Porque nessa época eles não tinham controle, e a gente conseguiu implantar um controle muito bom, né? Depois da empresa Cisa, eu tive a oportunidade de trabalhar na Araújo Abreu, uma empresa também no ramo de serviços de manutenção, e voltada do Polo Industrial de Manaus. A gente foi trabalhar aqui na unidade da Embratel, né? E a gente controlava todos esses sites, né, da Embratel. Nós fazíamos a manutenção, geralmente a manutenção nos ar-condicionados e nas torres de transmissão, né? Tudo cumprindo o PMOC, cumprindo os cronogramas de manutenção, e conseguimos também fazer uma boa gestão nesse processo. Depois disso, tive a oportunidade também
para a Panasonic, trabalhar pela Vivante, né, uma prestadora de serviços na área de facilities, né, e lá tive a oportunidade de trabalhar com 35 funcionários da Vivante, sendo eletricistas, técnico-mecânicos, mecânicos, auxiliares administrativos, né, supervisores de área, encarregados. Também foi uma área muito importante, muito boa, porque agregou muito conhecimento, né? Foi o maior número de funcionários que eu já consegui trabalhar, na faixa de 35 trabalhando diretamente, só da área de manutenção, incluindo o pessoal da limpeza, né? Que é a área de limpeza e conservação, que eram mais de 30 pessoas, né? Lá eu assumi a oportunidade de engenheiro técnico, né? E foi uma oportunidade muito boa. Depois de lá, eu tive a oportunidade de assumir lá eu fui para o Tropical Hotel, né? O Flat Tropical Hotel, eu fui assumir a oportunidade lá com direitos de manutenção, né? Levamos todo o nosso conhecimento na área de controle de manutenção para implantar no Flash Tropical Hotel, né? Conseguimos taguear todos os equipamentos, né? Fazer todos os checklists, né? Colocar todo o sistema que deixamos rodando, né? E gerando uma boa confiabilidade para os equipamentos e a planta instalada, né? Depois tive a oportunidade também de trabalhar no grupo Infralink da Brasanitas, né? Nós tive a oportunidade de trabalhar em alguns hospitais aqui de Manaus e também em empresas de duas rodas, né? Fizemos o mesmo serviço, né? Levamos nosso conhecimento na área de planejamento de manutenção, né? E implantamos os processos realmente onde precisavam ser implantados, os que já tínhamos melhoramos, né? Demos a confiança para o nosso cliente, porque no processo desse é importante a gente ter a confiança do cliente, né? A gente trabalha direitinho, a gente conseguir passar a imagem da nossa empresa para o cliente, né? A responsabilidade que nós temos com o equipamento do cliente, né? A gente trabalhando com software de manutenção, né? A gente imputando todos os sistemas, as ordens de serviços, depois compilando esses dados, né? Então é um sistema muito bom, né? E depois disso, né? Eu consegui, depois que eu saí da Brasanitas, né? Eu tive a oportunidade de criar minha própria empresa, né? E hoje a gente está trabalhando de forma autônoma, prestando serviços para algumas empresas do polo, né? Levando conhecimento na área de planejamento e controle de manutenção. É isso aí, Rosinaldo. Esse é um pouco da minha trajetória, né? Aqui no Polo Industrial de Manaus. Bacana, Hildson. Assim, o Hildson, ele não gosta de falar, mas ele me deu um suporte muito, muito bom lá no hospital onde a gente trabalhou aqui em Manaus. O hospital mais ou menos com 270 leitos, né, mais ou menos cerca de... Quantos eram, Hildson? 350 ar-condicionados, 350 splits, né? Envolvia, né? Splitão, cassete, piso e teto, né? Então, faz quase 600 equipamentos, né? Juntando todo, quase 600 equipamentos. Eu imagino você enumerar isso aí. Então, vamos lá, Hildson. Vou começar aqui a parte aqui falando sobre a Zona Franca de Manaus, né? Então, a Zona Franca de Manaus, falando um pouco da história, foi criada em 28 de fevereiro de 1967, certo? E depois de alguns anos, ela foi tipo que expandindo para os outros estados. Então, a Zona Franca de Manaus ela foi criada para desenvolver a região norte, né? Porque a nossa região, a gente sabe que aqui a região norte, a maioria é movido a barco, né? As nossas estradas aqui são rios, então é muito difícil o acesso. Então, uma forma de desenvolver aqui a região, desenvolver os polos, foi criada a Zona Franca de Manaus e depois foi expandida para os outros estados. A Zona Franca de Manaus ela não é só a Zona Franca de Manaus, né? Ela é Acre, Rondônia, Roraima e Macapá. Então, os benefícios, os incentivos, né, que chamamos aqui, os incentivos, eles também
eles também vão para esse sentido, entendeu? Eles vão para esse sentido aí. Então, incentivando a região. Então, a região aqui, além desses incentivos, a gente tem aqui as indústrias, né? De eletrodoméstico, televisores, celulares, motocicletas, aparelhos de ar-condicionado, fiz uma lista aqui, relógios, bicicletas, a parte de microcomputadores. Então, a gente tem indústrias realmente muito modernas aqui. Então, a gente tem uma fábrica da Samsung muito gigante aí, creio que com mais de 5 mil funcionários. Temos um polo de 2 rodas aí, se o Rio se sentir à vontade de falar do polo de 2 rodas, um polo de 2 rodas aí muito gigante. A gente tem aí a Dafra, tem a BMW, tem a Moto Honda, tem a Yamaha, tem a Harley Davidson. Então, são essas indústrias aqui do polo, nessa parte de 2 rodas, né? Então, aí a gente tem Faber-Castell, tem a parte da Britânia, Mundial, Panasonic, sempre Toshiba. São essas empresas, grandes empresas que compõem. Tem Ambev, certo? Tem a parte da Ambev, tem a parte Coca-Cola também, que é Grupo Simões. E sem contar, a gente está falando aí da parte da indústria, né? A gente sabe que o PCM está envolvido aí em várias cadeias, com o desenvolvimento aí das indústrias. O polo foi criado em 1967, mas de lá para cá a gente teve aí muita modernização. No final da década de 80 para o início da década de 90, a gente teve a ISO 9000, né, e as empresas tiveram que se adaptar a isso aí. Lá na ISO 9000 tem um tópico que fala sobre manutenção, que seria ali a manutenção planejada. Então, as empresas que queriam, na época, ali, se adequar, as empresas que queriam, na época, obter o certificado da ISO 9000, elas teriam que automaticamente ali se certificar na ISO 9000, certo? Na ISO 9000. Então, foi isso realmente que aconteceu na época, e aí a gente hoje, posso dizer assim, que a gente tem, com as importações, a gente tem um dos polos aí mais competitivos do mundo, né? Apesar aí de guerras fiscais que a gente tem aí, que aí é contador que vai contar, é outra live de contadores que vão contar como é essa guerra fiscal. Mas para a gente que trabalha aqui na ponta, nessa área de manutenção, na área de produção, a gente quer que as indústrias venham. A LG fechou algumas operações lá em São Paulo, veio para cá, exatamente já reaproveitando o nosso polo totalmente qualificado. Então, a Zona Franca de Manaus é isso. E por trás disso aí vem muito mais, né, isso? Vem aí, a gente fala em PCM, a gente pensa que é a indústria, né? Pensa ali que vai ter a indústria ali no meio, mas não necessariamente é só a indústria, PCM, não é isso? Com certeza. Com certeza, Rosinaldo. E um dos tópicos, né, que eu achei interessante, né, do início da Zona Franca de Manaus, né, que um dos motivos dela, né, era povoar essa área da região, que era uma região muito inóspita, né, poucos moradores, né, uma área que precisava ser habitada, né, uma área que precisava ser consolidada, era uma área muito frágil, né? Até mesmo Manaus sempre teve, voltando um pouco lá na história, Manaus sempre teve assim destaque, né? Porque teve o período da borracha. Então, quando o Manaus saiu do período da borracha, ficou ali 50, 60 anos, tipo que esquecida, porque a borracha trouxe tudo aquilo lá, né? A modernização, a criação do Teatro Amazonas, né? Foi a época áurea, né? E aí, depois disso aí, Manaus não teve mais nada. Então, precisava sustentar vamos dizer assim, essa boa impressão, certo? Precisava sustentar. Manaus ficou mais ou menos ali no limbo, perdida. Não só para o desenvolvimento da região, mas em outros estados, como eu falei aí, né? Em toda a região norte. Então, o que tu está falando aí realmente é verídico, entendeu? Então, Manaus o pessoal já estava saindo fora da cidade. Então, até para sustentar mesmo o pessoal, os europeus foram embora, né? A época da borracha passou, então
começou aqui vamos dizer assim, a complicar as coisas economicamente e foram buscar, né, uma outra coisa. A gente fala aqui que o pessoal da Malásia, né, levou ali os pés de borracha e tudo, então a gente teve que procurar outro meio de sobrevivência, que foi realmente aí a Zona Franca de Manaus. Certo. Bom, dando início, geralmente entrando no assunto, a gente vai abordar agora a importância da manutenção planejada em indústrias, hospitais, prédios comerciais, certo? Para falar um pouco da manutenção preventiva predial, precisamos lembrar que ela está embasada e amarrada em uma norma, né? Segundo a norma NBR 567, a manutenção predial ela consiste na reunião de atividades que precisam ser realizadas para manter e recuperar a eficácia funcional da edificação, assim como em todas as suas características, oferecendo necessidade de segurança dos usuários. Bom, existem, entretanto, 3 tipos principais de manutenção que se destacam, né? Que é a manutenção preventiva, a corretiva e a preditiva. A manutenção preditiva, ela é mais conhecida como manutenção de predizer, né? Que ela procura estudar todos os sistemas e equipamentos para prever possíveis falhas e, a partir disso, coordenar os procedimentos de manutenção preventiva, né? Ainda é um tipo de manutenção que é cara, né? Mas é um tipo de manutenção muito eficiente, que ela não é invasiva, que você pode trabalhar com ela mesmo sem parar o equipamento, né? Sem parar o equipamento, você consegue trabalhar com ela, né? Então, como eu disse, é um tipo de manutenção cara, mas é um tipo de manutenção que as grandes empresas já estão trabalhando em cima, por ser um tipo de manutenção muito confiável, e ela consiste em vamos dizer assim, né, em prolongar a vida útil do equipamento. Você consegue trabalhar até o máximo do equipamento, sem parar o equipamento, né, e tendo uma confiabilidade boa. Já a manutenção corretiva, ela busca reparar as anomalias que já aparecem, seja elas planejadas ou não. Essa necessita, obrigatoriamente, da paralisação parcial ou total de um sistema ou de um equipamento. Com esse tipo de manutenção, os custos são mais elevados. É um tipo de manutenção que nós nós evitamos, tipo de manutenção corretiva, porque é um tipo de manutenção que ela é para o equipamento, né, realmente quando o equipamento está funcionando, né, e isso gera muitos custos para a empresa, para a indústria, para o departamento comercial, predial, né, todos os equipamentos que trabalham com esse tipo de equipamento, eles sofrem muito com paradas bruscas ou repentinas, né, por falta de manutenção, e geralmente por falta de manutenção preventiva. Já manutenção preventiva. Só para enriquecer aí sobre esses conceitos, a parte assim que eu acho bastante curioso, nessa parte de manutenção predial, né? A gente teve ali, eu considero uma honra ter trabalhado em várias partes da manutenção, e a gente sabe que a manutenção predial, ela se difere das outras manutenções, né? Assim como tem a manutenção de indústria siderúrgica, assim como tem a manutenção da parte offshore, né, que são dentro das embarcações aí da Petrobras e tudo. Eu ainda não tive essa oportunidade de ir a fundo, mas a gente que já trabalhou aqui no Terra Firme em todos os segmentos, vamos dizer assim, na área de facilities, na área de manutenção, a gente sabe ali que tem uma diferença, né, entre a manutenção na indústria, a manutenção predial, vamos dizer assim. Então, a indústria lá, como o Hilton está falando aí, né, a respeito da manutenção preventiva, da corretiva, da preditiva,
Vou deixar para continuar aí. Aí a gente vai levando aí os outros conceitos. Termina o conceito e depois a gente fala a diferença da manutenção predial para manutenção industrial. Certo. Bom, continuando os conceitos, né, para o nosso público ficar mais inteirado do assunto, a manutenção preventiva, ela entra com uma medida de resposta, né, antes que ocorra a necessidade de reparos maiores. Sobretudo, exige uma programação com períodos pré-estabelecidos e segue critérios técnicos de acordo com o fabricante ou fornecedor do equipamento, ou produto, ou sistema. Nessa situação, é muito importante que se façam todos os registros das ações executadas. Quando ele fala de registro das ações executadas, ele está falando de ordem de serviço, controle. Esse controle, ainda tem muitas empresas que fazem o controle manual, mas a maioria das indústrias, geralmente de ponta, elas já estão migrando para o sistema de software, né? Que é tudo feito com ordem de serviço, tudo online, tudo usando já o seu tablet e abrindo as ordens de serviços imediatamente no sistema. Bom, de todos os tipos de manutenção, a que traz maiores gastos, com certeza, sem dúvida, é a manutenção corretiva. Isso porque os custos de consertar um determinado produto ou equipamento são maiores do que as de manutenções preventivas. Geralmente, esses problemas acontecem por falta de conhecimento ou negligência por parte da administração ou responsável por aquele setor, né? Muitos gestores ainda, o que a gente percebe ainda, muitos gestores, eles ainda consideram adiar os planos de manutenções por razões econômicas, né? Até mesmo por produto, né? Às vezes eles venderam uma produção e aquela manutenção está programada para aquela semana, aí posterga a data. Então, quem sofre com isso é o equipamento, né? Mas isso é uma coisa que a gente, quando está em planejamento direto com o chão de fábrica, a gente consegue conversar com o PCP, né, para a gente adiar um pouco, mas na outra semana a gente fazer. Bom, não dando no caso, o gestor, né, não dando a devida importância para a prevenção de falhas. No entanto, quando o problema realmente acontece, os custos são muito mais onerosos para a organização. Sendo assim, a manutenção preventiva, ela consiste no agrupamento de atividades que buscam evitar falhas nas instalações, a partir de um planejamento prévio que assegura o correto funcionamento dos sistemas característicos da edificação. Bom, Rosinaldo, você gostaria de falar mais, dar mais uma ênfase aos tipos de manutenções? Hudson, como está chegando aí perto das 7 horas, eu não sei como é que está aí o teu tempo, eu estou já com uma pessoa aí, eu estou acompanhando pelo YouTube, nós estamos no aplicativo aí, mas estou acompanhando no YouTube, já tem aí uma pessoa, um aluno meu aí, Lucas Neri. Lucas Neri, muito obrigado aí pela sua participação, seja bem-vindo à nossa live. Vamos dar aí 5 minutos, no máximo 10 minutos, para ver se chega mais gente, e aí a gente começa oficialmente aí nossa live aí. Certo. Fez um bate-bola aí, Lucas, antes de... Fica à vontade, viu, Lucas? Aí, se sente aí como se fosse uma sala de aula, entendeu? Aí, se quiser fazer alguma pergunta, entendeu? Escreve aí no chat aí, a gente vai ver aqui, entendeu? A gente te agradece aí a tua oportunidade aí de tu estar aqui com a gente. Muito obrigado aí. Vou esperar 5 minutinhos, vou tomar uma água aqui, vou pegar um copo de água e deixar aqui do lado. E esperar aí os colegas aparecerem. Em 5 minutos a gente começa. Tá bom, Hildson? Oficial para valer aí. O Lucas já está por aí. Guarda a gente aí, Lucas. Não vai embora não, Lucas. Esperar aí os colegas. Se quiser passar lá Lucas, no grupo, tudo bem? no Lucas, na questão lá dos alunos lá, colocar lá no grupo lá, dar uma força lá para a gente colocar todo mundo aí, todo mundo ao vivo aí, tá bom? Do IEMAC aí, a galera do IEMAC me dando uma força, tá bom? Bem, pessoal, a gente agradece aí todas as pessoas que estão ao vivo aí com a gente. A gente preparou essa live aí, na verdade, para a gente fazer um bate-papo bem interativo, vocês participando, perguntando. Toda live aí a gente sabe, todo webinar a gente sabe que tudo que a gente faz a primeira vez é um pouco complicado, a gente tem algumas dificuldades, mas a intenção é a gente se fortalecer aí como área de manutenção na região norte,
apresentar um pouco do Brasil aí, da parte da região, do desenvolvimento da nossa região, falar um pouco da nossa região, falar um pouco da área técnica da nossa região. Então, essa live aí vai falar sobre o planejamento, se webinar um pouco do planejamento e controle da manutenção no polo industrial de Manaus, como que funciona. A gente sabe que cada região do país ali tem uma área específica. Por exemplo, aqui em Manaus a gente tem a Zona Franca de Manaus, lá na Bahia, em Camaçari, lá a gente tem o Polo Petroquímico de Camaçari, que é um outro segmento lá, parte de manutenção, e a gente aqui é o Polo Industrial de Manaus. A gente sabe que lá no sul tem o polo automobilístico, né, que também já é uma outra característica, e a gente aqui, por ser Zona Franca de Manaus, a gente tem uma outra característica. Então, esse webinar aí é para falar especificamente aí do nosso, como que é realmente aí o nosso polo, né, o nosso polo industrial de Manaus, o polo industrial aqui da nossa região. Então, vamos falar aí, fazer as apresentações. Vamos inverter agora, Rildo. Você começa e depois eu. Fazer a apresentação do Rildo. Faça aí, Rildo, suas apresentações. Bom, primeira noite, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, sendo convidado aqui pelo professor Rosinaldo para participar desse webinar, né, para a gente falar um pouco de planejamento e controle de manutenção no polo industrial de Manaus, né? A gente vai falar um pouco, né, que como surgiu, né, como é que iniciou esse polo industrial de Manaus. A gente vai fazer uma abordagem das maiores empresas que estão instaladas aqui no polo industrial de Manaus, né? Dentre elas, várias, como a Honda e tal. E, consequência, depois a gente vai falar também da importância da manutenção planejada em indústrias, em hospitais e prédios comerciais, né? Depois o Rosinaldo vai entrar falando da diferença do PCM para as indústrias, hospitais e prédios comerciais, né? Vamos verificar, falar um pouco qual o perfil do profissional das empresas que solicitam, qual é o perfil que as empresas solicitam para um planejador de manutenção, ou analista de manutenção, né? E qual a qualificação para o profissional que busca se tornar um PCM para o polo industrial, né? Não só para o polo industrial, mas para a área de shopping, a área de saúde, a área comercial e etc. Bom, falando um pouco de mim, eu sou engenheiro de produção, com ênfase em elétrica. Eu sou formado pela FUCAP, eu me formei em 2010, né? Mas a minha carreira profissional ela começou lá na Sharp, né? Lá em 2005. Eu tive a oportunidade de entrar lá trabalhando, né, como mecânico de manutenção, né? E eu venho também de uma formação técnica, de técnico mecânico, formado pelo Senai. Como técnico mecânico, eu me aperfeiçoei também nas áreas próximas, que foi como ferramentaria, usinagem, eletroerosão, solda elétrica, oxacetilênica, e a gente foi também entrando na área de eletrônica e elétrica. Bom, depois quando eu me formei no Senai, né, fui trabalhar na Sharp, e trabalhando na indústria de componentes, né, nessa época houve necessidade, né, a gente já começava a ver a necessidade de que os CLPs já estavam tomando conta daqueles quadros grandes, né? Antigamente existiam os quadros grandes no polo industrial, que operavam a linha de produção, e elas estavam chegando CLPs que começavam a tirar aquela parafernália de contactores, disjuntores, todinho, e ficava sendo controlado apenas por CLP. Então, né, eu fui para fazer o primeiro curso de automação aqui na UNED, na antiga escola técnica. Fizemos curso de mecatrônica, né? Curso técnico de 2 anos, né? Então, o curso técnico me ajudou a gente implementar algumas melhorias na Sharp naquela época, né? Que era uma novidade aí no curso de mecatrônica aqui em Manaus, e a nossa turma foi a pioneira. E depois disso, né, outras turmas vieram e
consequentemente, hoje já estão formando outros alunos. Né? E depois da Sharp, eu tive também a oportunidade de trabalhar na Ambev. Né? Eu fui trabalhar na Ambev já, e lá tive a oportunidade de ir para a área de engenharia, fui ser analista de engenharia, de manutenção. Né? Nessa época, eu tive a oportunidade de viajar para São Paulo, pela própria verticalizada na Ambev, onde a gente foi aprender o sistema SAP. Né? Nessa época, a gente operava com... Era um sistema ainda muito robusto e pesado, que era o Engeman, né? E a gente foi para... Não só eu, mas foi uma equipe de 10 planejadores. Nós fomos para Jaguariúna, São Paulo. A gente aprendeu a ferramenta SAP. E nós ficamos por uma semana lá e voltamos aqui para a unidade da verticalizada Manaus, né? Onde implantamos o sistema. Né? Então, nessa época, senhores, houve como a gente estava trabalhando diretamente na área de planejamento de manutenção, e então era uma função que ela exigia a gestão, né? Ela exigia um conhecimento mais abrangente, um conhecimento mais técnico. Né? Então, nessa época, que foi que eu fui para a FUCAP, para fazer o curso de engenharia elétrica lá. Então, o que agregou muito nessa nova empreitada. Né? A gente conseguiu conciliar exercendo a função de planejamento e fazendo curso de engenharia. Né? E lá foi um curso de 5 anos, né? A gente terminou o curso de engenharia. Né? Eu trabalhei na Ambev até 2010. Né? Em 2010 eu saí, né? Eu precisava de novos desafios na área de gestão. Né? Então eu saí, eu fui para a DAFRA da Amazônia. Né? Nessa época houve a necessidade, né, de novos, já mudou um pouco, nós trabalhávamos com indústria cervejeira, na área de esteiras rolantes, esteiras transportadoras, prensas hidráulicas, máquina de vernizagem, máquinas litográficas, e chegamos lá e nós verificamos outra realidade. A outra realidade, no caso, que era trabalhar já com parte pneumática, parte hidráulica, esteiras transportadoras, empilhadeiras, matrizes hidráulicos, né, pontes rolantes, estação de tratamento. Né? Então, nessa época a gente viu a necessidade de fazer um curso de pós-graduação em gestão de projetos, né? Porque nós tínhamos muitas obras trabalhando em paralelo com a nossa manutenção, onde nós atendíamos muitos prestadores de serviços, né? E nós tínhamos que verificar projetos, né, andamento, verificar fornecedores. Então, o curso que eu fiz foi gestão de projetos, né? Que isso me ajudou muito a conciliar na função. Né? E depois da DAFRA, eu fui trabalhar também na Gabusta, como planejador de manutenção, fiquei 1 ano e meio, e da Gabusta eu fui para o Hotel Cisa. Hoje é um hotel que foi vendido para uma rede do polo industrial, né? Mas foi o primeiro cargo de gestão, né? Fui assumir um cargo de gestão lá, fui ser chefe de manutenção, né? Onde a gente já conseguiu implantar os processos de manutenção, né? Com a gama de conhecimento que a gente já tinha, a gente conseguiu implantar, trazer as melhores práticas dentro do distrito, na área de cervejaria, na área de 2 rodas, na área de componentes. A gente já conseguiu trazer para a parte de hotelaria, né, todo esse serviço. Então a gente implantou, né, a gente conseguiu fazer uma nova cara na manutenção, né? A gente começou a controlar os estoques, realmente comprar só o que era necessário, começamos a taguear os equipamentos, né? Conseguimos a fazer cadastro de fornecedores, reunião de planejamento, né? Prioridade de serviços. Né? Então, a gente começou realmente a padronizar o prédio. Né? Depois disso, eu tive a oportunidade também de sair desse empreendimento e fui para trabalhar na Araújo Abreu, que é uma empresa também na área de serviços e facility, na área do Polo Industrial de Manaus. Ela é uma empresa que ela é do Rio de Janeiro, e ela dá trabalho em várias empresas do Polo Industrial de Manaus. Eu fui ser coordenador de manutenção lá, né?
Lá a gente tomava conta de todos os sites aqui da, da época. Na época era Embratel, né? Hoje é outra empresa que opera lá, né? Mas eram as redes da Embratel. Então, todas as torres que ficavam aqui em Manaus, na redondeza de Manaus, nas cidades próximas a Broad, aí, e até as áreas da Embratel. Então, nessa área, a gente fazia o controle, né, dessas atividades, tanto de controle de manutenção, como os prestadores de serviços, né, e os nossos colaboradores internos, né. Tive a oportunidade também de ir para a Panasonic, pela Vivante, né, ser coordenador técnico de manutenção da Vivante, onde tive a oportunidade lá de coordenar 35 operadores de manutenção, incluindo supervisores, incluindo ali encarregado de manutenção, artífices, mecânicos, eletricistas, mecânicos, pintores, né? Também foi uma experiência muito boa, que a gente conseguiu, assim, fortalecer, né? Eu já tinha um procedimento lá, que era da antiga Cushman, né? Nós apenas melhoramos para o sistema da Vivante, né? A Vivante tinha seu próprio sistema, que era o sistema, na época, era o Sigma. Então, nós migramos todas a parte de procedimentos para os Sigmas, onde a gente já começou a operar lá com o sistema mobile, né? Nessa época de 2014 ainda, o sistema de 4G ainda não tinha, ainda era o 3G ainda, e rodava muito fraco, né? A gente tinha muito problema, a gente tinha que instalar as torres próximas da manutenção e só rodava próximo da manutenção. Os locais mais distantes ela não pegava, né? O sinal era muito fraco. Mas foi uma experiência boa, que a gente já começou a rodar pelo sistema remoto, um sistema de tablet, que era um aplicativo, né, de gerenciamento de manutenção, onde a gente consegue compilar todos os dados, as ordens de serviço, elas são feitas remotas, né, pelo próprio operador de manutenção, eletricista, mecânico, técnico mecânico, né? Se ele vê uma anomalia, ele consegue abrir uma ordem de serviço. E essas anomalias, essas não conformidades, elas já vão diretamente para um banco de dados, onde o planejador automaticamente já pega esses dados e já vai priorizar dentro da sua carteira de serviços, né? Então, foi uma experiência muito boa, né? Fiquei na Vivante, trabalhei lá 1 ano e meio. Tive um convite de trabalhar no Tropical Hotel, no Hotel Flat Tropical, né? Fui para lá ser gerente de manutenção, né? Trabalhei lá o ano de 2017, 2018, fiquei lá 2 anos lá, pela rede Wyndham Garden. É uma empresa hoteleira, né? Uma empresa americana hoteleira que nessa época, ela estava operando a rede do Tropical Hotel aqui em Manaus, né? Foi uma passagem lá muito boa. Nessa época nós conseguimos trazer até a Rede Globo, né? Ela ficou hospedada lá, e estava passando uma novela aqui no próximos arredores de Manaus, né? E que foi rodada, né? Lá aqui no interior de Manaus, né? E os artistas que ficaram lá, né? Foi uma experiência muito boa para mim lá, porque nós tivemos que recuperar todos os apartamentos, né? Deixar o padrão Globo, né? Trocar os ar-condicionados, fazer pinturas, realmente fazer um retrofit de todos os apartamentos para ser acomodado à equipe da Globo, né? Então foi uma experiência muito boa, né? Que quando nós conseguimos trabalhar na parte da piscina, rejuntar toda a piscina, toda a parte do hall de serviços, elevadores, né? As bombas, né? O sistema de água quente, dos boilers, né? Então, foi uma experiência muito boa. Então, por isso que o nosso webinar, ele vai falar um pouco da indústria, ele fala um pouco da área hospitalar e da área de predial, que a gente já, tanto eu quanto o Rosinaldo, nós temos experiência nessas 3 áreas de atuação, que nós já trabalhamos lá como coordenadores, como gerentes de manutenção. E depois do Tropical Hotel, né, eu tive a oportunidade de ir para Brasanitas, Infralink, ser coordenador de manutenção, né? Lá nós fomos trabalhar na área hospitalar, né? Com um prédio aí de 5 andares, né? Operando, né?
praticamente um prédio aí, operando intermitente, né, direto, 24 horas. Você sabe que o hospital não para, né? Ele apenas diminui o fluxo, mas não para, né? E a área hospitalar é uma área muito crítica, porque a gente trabalha com vidas, né? Pessoas estão lá e elas precisam que os equipamentos prediais estejam operando de acordo com o padrão. Então, uma das nossas prioridades era manter os equipamentos funcionando 24 horas dentro do padrão, né? E para isso funcionar, nós executávamos nossas manutenções preventivas, as nossas termografias, as nossas inspeções, os nossos checklists, né? Sem isso, sem a gente parar a manutenção. Nós tínhamos uma equipe que realmente trabalhava somente na inspeção de manutenção, dos controles, e a outra equipe que trabalhava diretamente na manutenção preventiva. Era uma equipe grande. Na época que eu estava lá, era uma equipe na faixa de 18 operadoras de manutenção, né, sendo técnico de ar-condicionado, auxiliares, mecânicos, hidráulicos, artífices, pintores, né, e ficando também nossa responsabilidade, né, nós respondíamos também pela limpeza e conservação. Apesar da limpeza e conservação, eles terem seus próprios supervisores, né, que acompanhavam diretamente, mas nossa responsabilidade também estava sobre eles, né? Nós tínhamos a responsabilidade de, junto com os supervisores, verificar se os checklists estavam cumpridos, verificar a percepção do cliente, se o cliente realmente estava gostando do serviço, o que é que ele não estava gostando, quais as pontuações que eles estavam fazendo em cima do time. E essas pontuações, elas vinham para mim, para nós, e nós íamos trabalhar, fazer plano de ação, né? Fazer um plano de ação consistente, validar com o cliente e dar prazo. Em cima disso, nós conseguimos dar o feedback e o retorno, que é o retorno para o cliente. Então, foi uma experiência muito boa, né? Nós trabalhamos na área hospitalar, e que nos deu muito embasamento nessa área, né? Depois disso, da aula hospitalar, eu saí, e hoje nós montamos uma equipe de facilities, né, de manutenção predial e facilities, né, que nós prestamos serviços para algumas empresas aqui do Polo Industrial de Manaus. Então, Oswaldo, no geral, essa é um pouco do meu currículo, da minha história aqui do Polo Industrial de Manaus. Bacana, Rildes. Vou só agradecer aí de novo o pessoal aí que está acompanhando nossa live aí, o Breno, né? O Lucas Neri está acompanhando a gente desde o início aí. Obrigado, Lucas, por estar acompanhando a gente. O Walter, meu parceirão aí no curso de mecânica na primeira turma. Muito obrigado, Walter. Uma grande experiência aí na área na parte aí de refinarias, né? Um cara aí que trabalhou em Urucu, aí o cara tem muita experiência em andames. Guilherme Chimene aí, o Guilherme sempre me acompanhando, muito obrigado, Guilherme, por estar aqui acompanhando nossa live. O Breno entrou também acompanhando, aluno nosso aí. O Luciano Gonçalves acompanhando também aí a nossa live. O Giovanni também acompanhando. Lucas Nery de mais um alô. O Anderson também. O Anderson entrou agora. Então, pessoal, aqui é como eu estava falando para o Ritz agora, é uma sala de aula, vamos fazer interação. Conforme sinta-se à vontade de fazer perguntas. O objetivo da live é divulgar o nosso polo industrial aqui de Manaus para as outras regiões do Brasil. Cada região do Brasil tem um polo forte. Nosso polo aqui é polo eletroeletrônico e polo de 2 rodas. Camaçari, lá na Bahia, tem o polo petroquímico. No Sul, tem a indústria automobilística. Enfim, nós temos também umas partes aí do agronegócio. É uma coisa que difere muito da gente. Então, a gente vai participar aí. Meu primo também entrou aí, o Reinaldo. Obrigado aí, meu primo, por estar participando aí. De vez em quando, a gente chama ali e dá um alô para o pessoal. Então, pessoal, falar aí da nossa experiência, breve experiência. Muitos alunos aí já conhecem a nossa experiência. A gente começou trabalhando aí há uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, aqui na Zona Franca de Manaus mesmo. Começamos
a fazer o curso técnico. Eu sempre incentivo os meus alunos sempre a estudar, sempre a ir atrás do conhecimento, que o conhecimento, eu falei para os meus alunos, o conhecimento ali abre portas. Então, se você é um cara que sempre lê, sempre está antenado, sempre está procurando estudar, sempre está procurando se informar, você é uma pessoa ali que vai longe ali no âmbito profissional, né? Então, a gente começou aqui trabalhando aqui na Zona Franca de Manaus mesmo, tivemos uma passagem primeiramente ali pela Monarch, pela Sandal, e depois a gente foi para a Ambev, e aí a gente foi para um outro projeto ali, o Ever, Giovanni, o pessoal entrou, a gente foi aí para o Polo Industrial, né, de Manaus, foi para a Ambev, tivemos uma passagem na Ambev, e depois dessa passagem da Ambev a gente abraçou aí um projeto de ir para a Ford, né, Ford em Camaçari, a primeira fábrica fora do eixo norte e nordeste, fora do eixo do sul, na verdade, é a primeira fábrica lá da Ford ser instalada na Bahia. Nós fomos para esse projeto. Eu fui morar na Bahia, entendeu? Encarei esse projeto, tinha 24 anos de idade, e aí fui para lá. Falo assim, depois da Angola, foi a maior experiência profissional da minha vida. Trabalhar numa fábrica de automóveis é um sonho mesmo, tipo assim, de infância, uma coisa assim, você vê muita tecnologia, parte de robótica, parte de automação, mecânica, parte ali de automação. Então, para mim, foi muito bacana ali a parte trabalhar nesse polo. Aí trabalhei também numa fábrica de alimentos, depois voltei para Manaus, trabalhei aqui no Amazonas Shopping, já na área dessa parte de facilities, né? Trabalhamos aqui no Amazonas Shopping, depois nós tivemos uma passagem pela Cushman, na Panasonic, depois nós tivemos uma experiência na Angola, certo? A gente teve ali uma experiência na Angola, nesse projeto da Angola, a África, você atravessa o oceano, né? Então, quando eu falo que o conhecimento ele abre portas, ele abre mesmo. Então, a gente teve essa experiência lá na África, trabalhando no edifício sede da Sonangol, é como se fosse a Petrobras aqui no Brasil. Então, a gente teve essa experiência na África, 97% da população negra, então a gente aprende muito o respeito, a diversidade, companheirismo, compreensão, a gente aprende, na verdade, os valores de respeito mútuo a todos os profissionais. Então, nós fizemos um trabalho bastante excelente ali na Angola, na África. Depois de volta aqui, a gente fez um trabalho de 1 ano e meio no Roraima Garden Shop, ali em Boa Vista, certo? Em Boa Vista. E depois a gente veio aqui para Manaus, trabalhar na Brasanitas, no grupo Brasanitas. Eu conheci o Hildson lá no grupo Brasanitas. E agora a gente está trabalhando numa outra empresa aí, que é do segmento do varejo, que é a manutenção aí de lojas, né? Uma rede de lojas aí com 40, 35 lojas, nessa parte de manutenção. Então, essa é a nossa experiência profissional. Agradecendo aí os alunos que chegaram agora aí, a Margarida, o Igor, Giovanni falou que está acompanhando lá de Urucu. Beleza, pessoal? Muito bacana aí estar interagindo aí. Então, vamos falar um pouco aqui. Vou iniciar, Ritos, para a gente não demorar muito na nossa live aqui. Falando um pouco, pessoal, o objetivo da nossa live é falar do PCM. O que é PCM? Planejamento e controle de manutenção, certo? Então, isso voltado para o polo industrial de Manaus. Então, o que é a Zona Franca de Manaus? Zona Franca de Manaus foi criada em 28 de fevereiro de 1969, com o objetivo de desenvolver a região. Depois do período áureo da borracha, aí, nós sabemos que no período áureo da borracha foi construído aí o Teatro Amazonas, nós tivemos a Bela Época, né? Bela Época, que o Amazonas chegou a ser comparado ali aos Estados Unidos, né? Aliás, à Europa, né? Na verdade, a toda a Europa. Então, depois do período áureo da borracha, o Amazonas ficou ali meio que perdido, né, no desenvolvimento. Então, em 1967, 28 de fevereiro, foi criado aí a Zona Franca de Manaus no sentido de desenvolver. Com o passar do tempo, a Zona Franca de Manaus não passou a ser só Zona Franca de Manaus, mas Acre,
Rondônia, Roraima e Macapá. E aí, o que essa Zona Franca ela trabalha? O que ela fabrica? Eletrodomésticos, televisores, celulares, motocicletas, aparelhos de ar-condicionado, relógios, bicicletas, microcomputadores e aparelhos de televisão. Então, é um polo de indústria bastante forte, né, com mais ou menos 600 fábricas, 600 indústrias. Então, é o que traz aí pujança para a nossa região. Só que quando a gente fala de polo industrial de Manaus, é agregado a essas 600 empresas, 600 indústrias, né? Nós temos aí aproximadamente 9 shoppings, tá? Nós temos aí 5 ou 6 hospitais particulares de grande porte, de grande referência, inclusive o Rio, nós trabalhamos lá. E tem aí grandes marcas que trabalham aqui no nosso polo. Nós temos aí BMW, nós temos Harley Davidson, nós temos Samsung, nós temos LG, vai ajudando aí, Hilton. Nós temos aí a Petrobras, aí, refinaria, né, a parte aí de Urucu, na parte de gás natural. E a parte de bebida, aí, né? Oi? A indústria na parte de bebida, que é muito forte também. Sim. Coca-Cola, tem Ambev, né? Ambev, Coca-Cola aqui na nossa região. Então, é uma região que Manaus, e Manaus é uma metrópole, né? Então, metrópole é acima de 2.500.000 habitantes, é uma cidade bastante grande, já é considerada ali uma metrópole, né? Então, Manaus é tudo isso aí, né? O polo industrial de Manaus é tudo aí, 600 indústrias, essas quantidades de shoppings, prédios comerciais, então está em pleno vapor aí, certo? Reinaldo colocou aí Grupo Simões, Coca-Cola, né? Que é o Grupo Simões aí. Então, Hilton, direciona aí, vai seguindo o roteiro aí da nossa live aí. Sabina. Continuando, a gente já falou das maiores indústrias, né? Que operam na área aqui do polo. Uma coisa importante seria a importância da manutenção planejada em indústrias, hospitais e prédios comerciais em Manaus, né? Sim. Falando então, um pouco sobre isso. Sim. Pode continuar, Oswaldo. Então, vamos lá. Tá. Então, pessoal, um dos objetivos também do nosso webinar é trazer um pouco da diferença, né? Quando a gente fala em planejamento e controle de manutenção, a gente pensa muito em indústria, mas hoje o planejamento de controle de manutenção ele está dentro das indústrias, né, principalmente, mas dentro dos hospitais. A gente trabalhou num hospital aqui, fazendo a manutenção de um hospital. A manutenção, o planejamento e controle de manutenção está dentro dos prédios comerciais, nos shopping centers. Então Ritson, o objetivo aqui é trazer essa visão do planejamento e controle de manutenção também para essas áreas. Por quê? Porque todo mundo quer ir no shopping, né, Ritson? Quer ir no shopping com ar-condicionado funcionando, com a iluminação toda funcionando. Então, por trás desses bastidores, pessoal, tem aí o planejamento e controle de manutenção. Quando você vai num hospital, o Ritson pode falar aí, Ritson, aí do hospital. O Ritson tem mais propriedade aí. Ele que fez implantação aí de um planejamento e controle de manutenção de hospital. Agora, imagine aí a importância de uma manutenção dentro do hospital, Ritson. Fala aí, você que tem mais propriedade. Bom, senhores, o hospital é uma área complexa, né? Porque as pessoas elas vão lá atrás da sua saúde, né? Mas por trás disso existe muitos equipamentos, né, que precisam estar em plena operação, né? Às vezes o paciente chega lá e o pensamento dele, né, é dizer assim, poxa, eu quero ver, primeira coisa que eu quero ver lá é o cirurgião, né? O cirurgião que vai fazer a minha cirurgia. Mas por trás do cirurgião, do médico, da enfermeira, ele precisa de uma sala bem climatizada, ele precisa de água nos bebedouros, ele precisa da umidade do apartamento estar dentro do padrão, ele precisa que todos os equipamentos da engenharia clínica estejam funcionando perfeitamente, né? Ele não pode,
por nenhum momento, dar uma queda brusca de energia por parte da concessionária e seu gerador da empresa não entrar, né? Se isso vier a acontecer, com certeza as vidas serão ceifadas, né? Então, a importância do planejamento e controle da manutenção para estar zelando por esses equipamentos, né? O planejador de manutenção... Imagina só uma UTI coronariana, né? Imagina só uma UTI neonatal, parando o ar-condicionado, as criancinhas lá recém-nascidas numa UTI neonatal, o ar-condicionado parando de funcionar, o chiller parando de funcionar. Então, tem que ter um planejamento de manutenção, um planejamento de controle de manutenção bastante aprofundado. Senão você, numa UTI coronariana, por exemplo, né, o cara acabou de fazer uma cirurgia ali, um transplante de coração, tem que ter lá uma temperatura ideal, um funcionamento do ar-condicionado. E como você falou aí, os instrumentos, né, os aparelhos da engenharia clínica funcionando. Então, tem que ter um planejamento e controle de manutenção ali bem apurado. Pode continuar. Exatamente. Senhores, para a gente chegar a esse nível de cobrança e criticidade, o planejador de manutenção, né, ele precisa estar com os controles, né, da operação na mão, né? Ele precisa estar com a carteira de fornecedores, né, na mão, o cronograma de manutenção preventiva na mão, né, e as manutenções de oportunidades, né, que são aquelas manutenções que ele vai fazer a manutenção sem prejudicar, sem parar uma área, sem prejudicar o paciente, né, que não venha de encontro a nenhum obstáculo. São manutenção de oportunidades que ele consegue operar. E mesmo assim ele consegue fazer também as manutenções corretivas, né, sem trazer desconforto para o público em geral que está circulando naquele local, né. Então, eu digo para vocês, senhores, a manutenção hospitalar é uma manutenção muito crítica, né, que precisa de conhecimento, né, precisa de uma formação para isso, né. Para esse tipo de formação tem que ser o planejador de manutenção, né, que ele tenha que ter uma formação técnica ou venha de uma formação técnica de elétrica, eletrônica, ou mesmo querendo aprofundar mais em engenharia, né, um conhecimento que ele seja bem embasado, né, porque quando ele chegar lá no campo, ele vai se deparar com múltiplas e diversos problemas, né, e ele vai ter que, entre aspas, saber, né, lógico que ninguém sabe de tudo, mas nós temos que ter um conhecimento básico, né, e aprofundado dos problemas, né. Só falando aí, pessoal, em relação às indústrias, né? Por exemplo, quando você está numa fábrica, você vai lá preservar lá, você tem as máquinas de solda, você tem uma esteira, né? Você tem os aparelhos de pintura. Quando você está numa indústria, você tem uma visão, poxa, você vai dar só manutenção naqueles equipamentos da tua linha de produção, por exemplo. Tem muitos alunos aqui que estão estudando comigo mecânica. Eu vou só me preocupar com a minha linha de produção, na área que eu sou ali responsável. Quando você vai para a área de prédios comerciais, vai para a área de shopping, sua visão muda, certo? Sua visão, o seu conceito muda, não é isso, Hilton? Você vai se preocupar com ar-condicionado, você vai se preocupar com geradores, com subestação, com planejamento de manutenção de subestação, planejamento de manutenção de geradores, planejamento de manutenção de ar-condicionado, com pintura, né? É bom você chegar num shopping, você dificilmente entra num shopping e o shopping não está mal pintado, ou então tem alguma mancha. Você pode até ver num dia, mas não, passando ali 15 dias, 20 dias, aquela mancha não está mais. Então, você entra, o Ritos trabalhou na parte também de hotéis, muito dificilmente você entra num hotel, você vê alguma coisa suja, você vê alguma coisa mal pintada, alguma coisa manchada. Então, por trás disso, pessoal, está nós, da parte de manutenção e controle, né? Isso é planejamento e controle de manutenção. Estamos nós lá pintando, tirando as manchas, fazendo o ar-condicionado funcionar para receber o quê? Os clientes, né? Então, o shopping ele tem que estar com ar-condicionado, iluminação,
tem que estar cheiroso, o banheiro tem que estar limpo, certo? Tem que estar bem organizado. E quem é que vai no shopping encontrar um banheiro sujo, um banheiro que não esteja mal cheiroso? Você dificilmente vai naquele shopping. Então, tudo isso aí por trás está a parte de manutenção, conservação e limpeza, a parte lá dos banheiros, vaso sanitário tem que estar tudo funcionando. Então, por trás desses bastidores aí, você tem outra visão. Então, nós, nos conceitos de planejamento e controle de manutenção, a gente abre essa visão para essas coisas, certo? Que aí o cliente está lá dentro, né? Como deu uma queda de energia, o shopping, a praça de alimentação, todo mundo jantando, almoçando, dá uma queda de energia do meio da praça de alimentação. Você tem que agir na hora, você tem que agir na hora, tomar as providências. Só que o planejamento e controle de manutenção, a gente vai falar do perfil dele, certo? A gente vai falar do perfil dele mais na frente, já perto do final da nossa live. O perfil de manutenção vai trabalhar antecipadamente, prever isso aí. Pode falar, Rilson. A gente, fazendo essa abordagem geral, a gente vê que para cada segmento as prioridades mudam, né? Por exemplo, numa indústria, a prioridade é que uma prensa esteja funcionando, a esteira não pare, né? O soprador não pare, né? O sensor esteja em condições de funcionamento. Né? Isso é prioridade, prioridade A, né? Criticidade A. Já quando a gente muda para a área de hospitalidade, no caso de hotéis, né? Muda porque o cliente não vai querer entrar num hall de uma recepção e ver uma mancha, né? Então, lá, a criticidade A já seria a pintura, né? Então, ela muda, né? Isso aconteceu comigo numa indústria. Isso aconteceu comigo num caso, né? Que aconteceu comigo numa indústria de rodas, né? Eu fui com conceitos, né? Para lá de hotel, né? Quando eu vi a frente do empreendimento lá, sujo, manchado e tal, aí eu fiz meu planejamento de manutenção e coloquei tudo com criticidade, né? Com crítico, o mais alto grau de criticidade, e levei para o meu gerente validar, né? Ele disse assim, olha, eu elenquei aqui 10 atividades que precisam ser realizadas, né? Com a máxima urgência, né? E realmente, quando eu chegou na mesa dele, ele falou, não, isso aqui não é urgente aqui, isso aqui dá para esperar, né? O que é urgente? O que é urgente aqui é a manutenção na esteira, é a manutenção no sensor, é a manutenção... Então, isso como analista de manutenção, no chão de fábrica, eu fui tendo essa visão, né? Porque eu estava com uma visão de predial, de hospitalidade, no caso de hotel, né? E onde a gente vende para o cliente a satisfação, né? A satisfação do bem-estar, né? Da pessoa que está passando por ali, né? Já na indústria das rodas, não. Na indústria eletrônica, não. Né? Ele vai ter esse contato quando ele for ligar o instrumento dele, né? Que ele não quer, ele vai ver a televisão, ele não quer risco, ele não quer um chiado, ele não quer nada fora do padrão, né? Que é outro conceito. Mas esses conceitos, essa abordagem que a gente está fazendo, isso aí a gente vai detalhar um pouco, esmiuçar um pouco mais na frente. Pode prosseguir, professor. Vamos lá na outra pergunta. Entrou aí a Liz Rayane, seja bem-vinda. Aí, todo mundo aí. Pessoal, na parte de perguntas, pode parar aí e perguntar, viu? Se quiser fazer um comentário aqui do Reinaldo, falou manutenção corretiva e preventiva com foco de minimizar os possíveis sinistros. Excelente posição aí do Reinaldo. Se você faz manutenção preventiva, faz manutenção corretiva para diminuir o sinistro. O que é o sinistro, pessoal? É o incêndio, é o fogo, é o derramamento de água, o vazamento, certo? Então, a manutenção, excelente colocação, Reinaldo, aí, certo? Então, ele está falando aqui, o Reinaldo, o gestor responsável tem que ter a noção
do que é urgente e crítico. Verdade aí, ó, bem que você falou aí, Hildson. Então repitem as perguntas aí, tá, pessoal? Coloca aí perguntas, faz comentário. Vai lá para o próximo tópico lá, Hildson. Qual é o próximo tópico aí nosso? A gente falou aí, então deu para perceber, né, pessoal, a diferença da indústria e manutenção predial para shopping center. Então, a manutenção na indústria funciona de uma forma e a manutenção de shopping center e a manutenção de hospital funciona de outra forma. Mas a manutenção, o planejamento e controle de manutenção, ele consegue unificar isso, né? Se você tem um plano, antes, até terminando o raciocínio, Ritos, antes, quando falava de planejamento e controle de manutenção, envolvia só a indústria. Só que os shoppings, os hospitais viram que era bacana investir em manutenção e foram em cima e hoje estão aí como um dos primeiros, estão um dos primeiros aí em manutenção. Estão com toda a força aí, tanto que contrata profissionais aí, a gente está sempre envolvido nesses processos, implantando os processos nesses segmentos, também estão ligados em manutenção. Então, tudo tem que ter manutenção, tudo envolve manutenção, não tem jeito. Vai passar para o próximo tópico ou vai fazer um outro comentário, Wilson? Só você falou que o shopping, né, eles já estão entrando nessa área, né? É verdade. Nesse último shopping que eu trabalhei agora, né, eu ajudei também a implantar o sistema Optimum lá. Então, lá, todas as ordens de serviço já estão sendo rodadas pelo Optimus, né? E cada operador de manutenção, o eletricista, o mecânico, o bombeiro hidráulico, o artífice, ele já, de manhã cedo, a primeira coisa que ele faz quando ele chega é pegar seu tablet. Ele pega seu tablet, abre e faz a sincronização e ele já está programado, alguém já programou para ele uma atividade. Então, ele, lógico, de manhã faz o DDS lá, né, que é primordial fazer o DDS com o pessoal, então ele já sabe as atividades que ele vai fazer. Então, todas as atividades já são feitas por software. E eu achei muito interessante, né, que ainda era um dos setores ainda que nós estávamos um pouco atrás, né, que a indústria já opera com software já há muito tempo, as grandes indústrias, mas a área de shopping e hospitais ainda estavam capengando, né? E hoje, pelo que a gente percebe, elas já estão nesse processo. Isso é muito bom, né? Porque é um processo rápido, que evita papéis, evita acúmulo de muita coisa em cima da mesa, e é muito fácil que a gente consegue programar as coisas para o técnico online e diretamente, e assim como ter o retorno também, né, dessas atividades. Professor, outro tópico que a gente já até comentou um pouco, né, era a diferença do PCM para as indústrias, hospitais e prédios comerciais, né, que a gente já comentou, a gente já falou. E qual o perfil profissional que as empresas solicitam para realizar o papel do PCM em diversos segmentos? Você gostaria de iniciar? O que acontece? Você que tem sempre para você exercer isso aí para qualquer profissão, você tem que ter uma qualificação técnica, certo? Então, as pessoas que estão trabalhando, que estão estudando, no caso aí, meus alunos aí, que a maioria está acompanhando o webinar, vocês estão no caminho certo. Primeiro, você tem que ter uma qualificação técnica, certo? E aí é uma questão também de decisão. Eu penso assim, eu era mecânico, vou falar de mim primeiro, eu era mecânico, trabalhava lá na linha de produção, consertando máquina. Tem gente que quer passar a vida toda consertando máquina, é o que ele quer, estar ali debaixo da máquina, quer que está com a chave ali combinada, quer estar com paquímetro, com micrômetro, é a vida dele lá, ele fica satisfeito, certo? Tem gente que é muito feliz, e eu conheço mecânicos, e o Ritos também deve conhecer, mecânico de mão cheia, cara, tira o chapéu, o cara tem ali 30 anos de mecânico, trabalhando com mecânico, que dão aula, entendeu? Eu, particularmente, eu encontrei muitas pessoas dessas na minha vida profissional, que o cara já tinha ali 15 anos, 20 anos, 30 anos de mecânico e não queria sair de mecânico. Às vezes o chefe, o gerente, queria até dar uma oportunidade para ela, vem ser supervisor, vem ser líder, vem ser encarregado. E não, a pessoa está feliz naquilo que está fazendo. Eu acho que isso aí é até uma premissa de vida, né? Se você está naquilo ali e você está feliz, e você
você continua fazendo. Só que nem todo mundo tem esse conceito de começar como mecânico, a vida profissional, começar como mecânico e terminar ali como mecânico da sua carreira profissional. Eu não queria terminar minha carreira profissional como mecânico, então eu vi uma oportunidade na área de planejamento e controle de manutenção, participei ali dos primeiros processos já aqui em Manaus e durante minha carreira profissional. O que compreende ali o planejamento e controle de manutenção? Geralmente, os melhores técnicos são convocados pelas empresas para ser chamado para ir para a área de planejamento e controle de manutenção, os melhores técnicos. Primeiro, você é um técnico, ou um técnico elétrico, ou um técnico mecânico, certo? Ou um técnico de refrigeração. Você vai trabalhar, você vai planejar. Né? O que é planejar? A gente de manutenção aí já conhece bem o gráfico ali, o fluxo, né? O ano ali tem 52 semanas, então eu tenho ali 52 semanas, não é isso, Hilton? Para trabalhar o meu planejamento de manutenção. Cada semana eu vou executar a manutenção dos equipamentos. Um exemplo, eu tenho 100 equipamentos, então você vai cadastrar esses equipamentos, vai taguear esses equipamentos, colocar uma identidade. Cada equipamento da indústria tem que ter uma identidade, tem que ter um nome, o que a gente chama aí de tag, certo? Eles chamam de tag. Então, depois de taguear, você vai planejar. Já existe software, como o Rito já falou, que ele já coloca ali a programação, já para você tudo bonitinho. Então, eu não sei que semana a gente está do ano, essa semana. Vamos chutar aí. Vamos supor que a gente está na semana 32. Então, eu, como mecânico, vai sair a minha programação automática lá no tablet. Antes saía no papel, mas agora sai no tablet. A programação semanal daqueles equipamentos que foram tagueados, aqueles equipamentos que receberam a identidade. Já vou receber meu OS com procedimento. Esse procedimento foi encontrado nos manuais, nos livros, né? Nos manuais dos equipamentos. E ali, quem desenvolveu tudo isso foi o planejamento e controle de manutenção. Esses dados de cadastro de equipamentos, esses dados de colocar ali o procedimento e acompanhar esse planejamento é função do cara do PCM, que a gente chama, do planejador e do controle de manutenção. É esse profissional que tem esse perfil técnico que vai trabalhar em todo esse processo. Pessoal, por que investir em planejamento e controle de manutenção? Pessoal, a melhor coisa que pode existir para um gestor de manutenção, para um diretor de uma empresa, para a saúde de uma empresa, é investir no planejamento e controle de manutenção. Por quê? Porque todo equipamento ele tem ali uma vida útil. O que é uma vida útil? O equipamento ele tem 25 anos. O cara foi lá, comprou um equipamento de 200 mil, 300 mil reais. Aí ele comprou para durar ali 25 anos. Aí quando chega em 10 anos, o equipamento está todo deteriorado. Qual é uma das principais causas que foi isso aí, pessoal? Uma das principais causas disso aí foi o abandono, não foi feito as manutenções preventivas corretas. E os 200 mil e os 300 mil reais que o empresário, que o gestor da fábrica investiu, vai ser perdido. Entendeu? Então, quando você tem uma manutenção preventiva correta, é igual carro, é igual ao nosso carro. Você compra um carro zero na concessionária, mas conversando com algumas pessoas, eu ouvi dizer, cara, que já bateu o motor ali do carro com 6 meses de uso. Certo? O cara não faz troca de óleo, não faz a manutenção dos 10 mil quilômetros, não faz a manutenção dos 20 mil. É claro que o carro vai dar pane, é claro que vai danificar o veículo. Então, a manutenção, pessoal, é isso aí. A manutenção, o planejamento e controle de manutenção é isso, e o perfil profissional tem que ser um técnico. E aí, esse cara que, é claro, ele vai ganhar um pouco acima do mecânico, e aí ele começa a carreira dele. PCM Júnior, PCM Pleno, PCM Sênior, e aí vai para o analista de PCM, e aí vai para o supervisor de PCM, vai para o gerente de PCM, e um cara desse aí, que se interessa e vai para essa área de PCM,
o cara é o caminho mais perto, o Wilson vai comentar, vai fazer o comentário dele, mas é o caminho mais perto do cara chegar numa gerência. Por quê? Porque o cara conhece os equipamentos. O cara sabe o que a dor de cada equipamento. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente de manutenção somos médicos das máquinas, certo? Os meus alunos conhecem bem esse conceito, o médico das máquinas. Então, eu tenho que ter um planejamento bastante apurado. Não adianta eu tentar ser PCM e não ter o conhecimento técnico. E o curso que a gente vai falar um pouco dele já agora, que é o curso de PCM, que é o curso de Planejamento e Controle de Manutenção. O Hilton está comigo nesse curso. Nós conseguimos aí uma parceria com o InterCity. A gente quer fazer esse curso agora em agosto, certo? A gente vai divulgar e está divulgando nas redes, que é esse curso de PCM, que é, na verdade, uma imersão dentro desse processo. Então, é uma oportunidade. Você, como técnico, você, como engenheiro, você tem a qualificação técnica, você tem o curso de PCM, é um passo para você chegar lá a aumentar ali o patamar da sua carreira. E a gente também tem um software, o Hilton vai falar um pouco aí do software lá na frente, mas é isso aí, esse é o perfil do PCM. Quer complementar, Hilton? Enquanto eu leio, vou lendo aqui as perguntas, tu faz teu comentário e a gente passa para o próximo tópico. O rapaz falou assim sobre o perfil, né? O perfil profissional. O perfil já foi comentado que tem que ser uma pessoa que venha de uma área técnica, então pode ser eletrônica, elétrica, automação ou mecânica, mas ele tem que ter uma vivência técnica para ele quando chegar no chão de fábrica lá na indústria, ele não, vamos dizer assim, ele não ter surpresas, né? E a outra coisa interessante é que quando você é um PCM, um analista de manutenção, a sua visão é chegar a ser gerente de manutenção. E para você ser um gerente de manutenção, você precisa conhecer essas ferramentas, né? O gerente de manutenção, ele não está lá por acaso, né? Ele sabe, ele avalia todos um relatório. O PCM vai passar um relatório para o gerente de manutenção para como é que está a vida daquele equipamento, quantas ordens foram executadas, o que foi realizado, o que foi reprogramado, o que ficou em backlog, né? O que é serviço de terceiros, o que é serviço que a gente vai programar, o que é serviço que a gente vai fazer de imediato, manutenção de imediato ou manutenção preventiva. Então, o gerente de manutenção é um cara que fica lá no topo e ele fica avaliando todas essas atividades que o planejador de manutenção está passando, né? Lógico que ele vai verificar lá o tempo médio entre falhas, o tempo médio entre reparos, né? Verificar como é que está o backlog do equipamento, né? Se é a hora certa de fazer a intervenção daquele equipamento, se é a hora certa de fazer o retrofit daquele equipamento, se é a hora certa de substituir o equipamento. Então, para você ser um gerente de manutenção, hoje, você tem que ter todos esses conhecimentos. E para você adquirir esse conhecimento, você vem lá da área técnica, né? Até você chegar a ser um PCM, um analista de manutenção, um supervisor de manutenção, um supervisor de planejamento, né? Então, esse é o caminho para você chegar no topo. Sim, Rosinaldo, pode prosseguir. Mano. Bom, eu vou ler aqui as perguntas, Rito. Isso aqui o Walter Colares colocou aqui dentro daquele tópico lá, que muitos profissionais não querem sair do automático. É verdade isso aí, entendeu? Muitos profissionais não querem sair do automático. O cara quer ser mecânico, ele escolheu aquilo como profissão e vai levar aquilo ali o resto da vida. Muitos profissionais não querem sair do automático. É isso aí mesmo, Walter. O Reinaldo colocou aqui, esse profissional que tem que ter atestado de capacidade técnica para desenvolver essa nova função. Ele está perguntando sobre o PCM, o Reinaldo está perguntando se tem que ter um atestado de capacidade técnica. Uma das coisas é que o Rios falou aí, a experiência técnica, que o cara conhece ali os equipamentos, o mecânico, né? E o curso, né? A qualificação técnica. Não tem essa, tipo assim, vou chegar hoje aqui com uma vara de condão, chegar aqui com uma vara, com a lâmpada mágica, esfregar lá, agora você vai ser o PCM. Não, você tem que se qualificar, fazer um curso. Por isso que nós estamos trazendo para Manaus, nós somos daqui, mas a gente deu uma volta aí com a experiência, trazendo para Manaus o curso de PCM,
personalizado para a nossa região, com as características da nossa região. Então, assim, muitas indústrias, elas pegam assim o cara pelo braço. Agora você vai ser PCM, você vai programar, coloca o cara lá na frente do software, mas esquece que tem que ter uma qualificação técnica, esquece que tem que ter um curso, o cara sentar lá com a gente, no caso do nosso curso, é um curso de 2 semanas, né? A gente vai seguir ali todos os protocolos ali da Anvisa, da OMS, que vai ser no hotel, é um lugar amplo, a gente vai dividir lá a sala, vai ter o distanciamento social, vamos tomar todos esses cuidados. Então, é uma qualificação a mais que você vai ter. Então, respondendo a pergunta aqui do Reinaldo, tem que ter sim, Reinaldo, um atestado, tem que ter um curso, certo? Além da parte profissional. Luciano conversou aqui. Professor, aqui na mineração Taboca, a gente faz ATP, PT, checklist todos os dias. O que eu posso fazer para acabar com essa papelada? Então, respondendo a pergunta aqui do Luciano, muitas empresas estão eliminando o papel, Luciano, colocando aí aplicativos, colocando links, tablets, certo? Muitas empresas estão fazendo isso aí. Então, eu creio que, pelo porte da mineração Taboca, ela deve estar buscando isso aí, certo? Já fazer tudo isso aí online. Por que é necessário fazer tudo online, pessoal? As coisas online, você tem um tablet ali. Muitos profissionais, eu acho que já fazem isso. Acho que alguns que estão aí com a gente já tem. Um tablet, o cara faz a OS dele lá no tablet, dá ok, dá não ok, responde a OS. Sabe quem está recebendo esse teu dado que está colocando lá? O gerente. Ele tem lá, né? O Hilton trabalha muito bem com isso. O gerente tem lá, eu tenho 100 OS para fazer esse mês. Aí eu executei 90 OS. Então, uma conta aqui de papel de pão. Você executou 90 OS com 100 programadas, você deixou de fazer 10%. Mas se o teu índice de cumprimento da manutenção preventiva for 98%, você já está fora. Você já está fora da sua meta. Aí o gerente ele vai receber isso no papel lá, cumpriram só 90%. Minha meta é 98%, eu cumpri só 90%, tem alguma coisa errada. Aí vai para cima do gerente, vai para cima do supervisor, do técnico. Por que não foi executado, programado? Porque a máquina ficou lá trabalhando e o técnico não foi lá dar manutenção, não é isso, Hilton? A máquina ficou trabalhando lá o equipamento ficou trabalhando lá o mês todo, trabalhando, o técnico não foi lá. Aí, num belo dia, esqueceu, deixou de fazer o OS, entrou para o backlog, o supervisor nem se ligou, Hilton. A OS entrou para o backlog, a máquina danificou, quando os caras foram puxar, a máquina parou, quebrou uma correia, uma polia, um rolamento, travou lá, e aí os caras foram puxar aquela OS que deixou de ser feita, a causa do equipamento foi essa aí. Não foi feito equipamento. Então, é necessário ter todo um acompanhamento, tem um índice, não é só chegar e programar, tem os índices de programação, tem backlog, tem MTTR, tem MTBF, tudo isso a gente vai tratar durante o curso. Então, isso aí é bacana. Quem gostaria de acompanhar a gente vai estar fazendo uma próxima live aí para frente, mas para fazer isso aí. O Reinaldo Medeiros colocou aqui... Tá. O PCM, ele que faz o cronograma para as manutenções, sim. Ele que faz o cronograma. Na verdade, já tem programas prontos, né? Por caso aí, o Hilton falou aí tu falou do qual, Hilton, que tu usou? O Optimus. O SAP, Optimus e o que mais? Sigma. Isso, são softwares, viu, Reinaldo? São softwares que são já fabricados. Tu coloca ali todos os equipamentos, cadastra todos os equipamentos, dá um RG para aquele equipamento, porque é o seguinte, eu cadastrei 100 equipamentos, mas tem um equipamento lá que fica escondido, que ninguém foi atrás dele, o cara tem preguiça de mergulhar lá embaixo do tablado, do eixo da máquina e esqueceu esse aqui. Aí, num belo dia, esse aqui quebra. Vamos dizer aqui, essa água representando um equipamento. Esse equipamento quebra. Esse equipamento quebrou e não está cadastrado, entendeu? Então, por isso que o planejamento ele tem que ser redondo. Todo equipamento tem que ir lá, nessa fase do cadastro,
É uma fase bem chata, né, Rio? A gente passou por isso. Tem que ir atrás do equipamento, atrás, perseguir quantos equipamentos tem, confere, reconfere, confere de novo. Então, é isso aí, certo? Todas as empresas estão exigindo curso técnico para as funções de mecânico, caldeireiro e eletricista de manutenção, Walter Colares. Realmente, não dá para me trabalhar com manutenção se eu não tiver uma qualificação técnica. Eu vou ter que me qualificar, pessoal. Inclusive, teve aí uma matéria um tempo atrás que o Brasil tem déficit de técnico. Está faltando técnico no mercado. Tem vaga, mas não tem técnico. Realizar uma alçada de aprovações, sim. O Reinaldo colocou. O Walter Colares colocou aqui. Os colaboradores vão ter que se especializar fazendo cursos técnicos em suas funções. E isso, exatamente. Com certeza. Cada um dentro da função. O mecânico vai fazer o quê? Análise de vibração. É isso, Wilson? Análise de vibração, análise de óleo, vai se aprofundando. Eu converso muito com meus alunos sobre isso aí. O cara vai se qualificar dentro da área dele. Se o cara é mecânico, eu vou fazer. Fiz o curso técnico. Não, agora sou técnico. Vai fazer uma engenharia, vai fazer um curso de PCM, vai fazer um curso de análise de vibração, um curso de análise de óleo, voltado isso para mecânico. Aí eu sou eletricista, um curso de termografia, né, um curso de CLP, um curso de inversores de frequência, por aí vai. Deixa eu ver aqui, Walter Colares ainda. Se não fica fora do mercado de trabalho. É isso aí, Walter. O cara não se qualificou, fica fora do mercado de trabalho. Aí o Walter Colares colocou aqui ainda, planejamento é primordial em qualquer empresa, hein, Ritz? É bacana saber que tem pessoas que já têm essa visão, que o planejamento e controle de manutenção ele é primordial para as empresas. Certo? Obrigado, pessoal, pelas perguntas. Fiquem à vontade. Ritz, puxa aí o próximo tópico para a gente já. Eu acho que fechamento já, né? Sim, mestre, é fechamento. Né? E as considerações finais. Já, pode puxar aí. Já acabou? Já. Então tá, pessoal, terminando aqui, a gente está com esse curso, tá? Um dos objetivos desse webinar e dos próximos que vamos fazer é realmente promover o curso aí de planejamento e controle de PCM para a nossa região, como eu já falei, um curso com característica aqui das nossas indústrias, dos shoppings. Nós tivemos o Rio que passou por shopping, eu passei por shopping, passamos por hospitais, passamos por indústrias, passamos por prédios comerciais. Então, nosso curso ele vai ser caracterizado pela nossa região. Rio, quer falar um pouco aí do SADEG, Rio? Que é um software de manutenção que a gente vai estar colocando lá no curso? Sim, só colocar um pouquinho, né, do assunto, de pauta. Um dos assuntos que a gente vai abordar no nosso curso, né, ordem de serviço, senhores, né? Toda manutenção, ela tem uma ordem de serviço, né? Você só vai fazer algo, uma intervenção no equipamento com uma ordem de serviço. Você não pode fazer de boca, né? Porque tem que ter ali toda uma aprovação, tem que ter a priorização, né? E todas essas peculiaridades a gente vai aprender. O que é priorizar? Por que eu priorizo uma atividade? Por que eu não vou lá e faço? Né? Dentro de uma atividade, eu tenho, por exemplo, envolvido ali, eu tenho técnico de segurança, eu tenho o meio ambiente, eu tenho a produção, né? Então, todas essas atividades eu vou ter que conhecer, saber. O PCM, ele tem que estar em contato direto, ele tem que ser uma pessoa que tenha a facilidade de relacionamento para estar junto dessas pessoas, né? E junto também da manutenção, né? Ele vai priorizar uma atividade, ele tem que ter em contato com a Tecsegurança, contato com o PCP, que é o Planejamento e Controle da Produção, ele tem que ter em contato com o cara do meio ambiente, né? Derramou óleo, eu simplesmente vou chegar lá e vou pegar uma vassoura e vou limpar o óleo? Não, não é assim. Eu tenho um procedimento, eu tenho um checklist para fazer, né? Eu tenho que ter autorizações. Então, para mim exercer uma atividade dessa, eu só vou poder fazer com uma ordem de serviço, certo? E para você chegar numa ordem de serviço, você tem uma solicitação de manutenção. Essa solicitação de manutenção, ela pode chegar via papel, ela pode chegar via uma mensagem, ela pode chegar via um software de manutenção, mas ela vai chegar na mão do planejador de manutenção. O planejador de manutenção, e ele vai priorizar disso
dentro do que a gente falou, dentro da produtividade, dentro do meio ambiente, dentro da programação. Então, é mais ou menos isso que a gente vai aprender no curso. A gente vai saber o que é o backlog, a gente vai saber o que é o tempo médio entre falhas, o que é o tempo médio entre reparos, a gente vai saber o que é o equipamento, o que é uma falha, o que é um defeito, né? Esses conceitos todinhos a gente vai aprender. Bom, então, senhores, é isso, né? Queria agradecer vocês pela oportunidade da gente estar aqui reunido até agora, já são praticamente 9 horas da noite, né? Já são 8 horas, né? 8 horas. A gente está com 1 hora de live. Queria agradecer vocês por estarem até agora com a gente, né? A gente mostrando para vocês um pouco do nosso conhecimento que a gente tem e que a gente pode passar para vocês. Bem, pessoal, primeiro eu quero agradecer, né? Sexta-feira, as pessoas parar aí, as pessoas que acompanharam a gente, parar aí as suas atividades, acompanhar a gente. A gente sabe que sexta-feira é um dia complicado para todo mundo. A gente vai, talvez na próxima ou na sexta mesmo, então, ver um dia mais tranquilo na semana para a gente fazer a live. A gente agradece muito, a gente não quis esticar muito, acho que a gente atendeu aí os pré-requisitos aí com o pessoal que está aí com a gente. 1 hora aí, 1 hora e 15 de live é o suficiente para a gente, não cansa muito, o Hildson falou isso aí. A gente só agradece vocês e a gente marca aí nas outras redes, nas redes sociais. Espero ter vocês aqui com a gente também na próxima live. Falamos também, sempre vamos falar de manutenção ou facilities. É a empresa aí que a gente está com o Hildson aí, PCM Facilities, é o foco da empresa, certo? PCM Facilities trabalhando junto aí, e a gente está aqui dando suporte. Então, da minha parte, que eu agradeço aí, um bom final de semana a todos, tá? Um abraço aí em todos, a todas as pessoas, Margarida, Reinaldo, Walter, Liz, Rayane, Walter Colares, Lucas Neri, Igor, Giovanni, Ever, Reinaldo, Wenderson, toda essa galera, acho que não esqueci ninguém não, Giovanni, o Guilherme, o Brendo, todos o pessoal aí, todos os alunos que apoiaram, aqueles que não são alunos também, muito obrigado pelo apoio. Da nossa parte aqui, um forte abraço, um bom final de semana. Quer fazer a tua despedida aí, Hildson? Primeiramente, obrigado, né, professor? Obrigado pelo convite, né? E nós estamos também com a parceria agora com o Marcos, né? Ele está com o software SADEG, né? Isso vai ser muito bom. Nós já estamos implantando esse software em uma verticalizada aí de um grupo forte, né? E vamos colocar em várias lojas. Já conseguimos taguear agora vários painéis elétricos, né? E vai ser muito bom a gente começar a trabalhar agora com esse novo software, né? E o mais breve possível nós estamos divulgando essa nova ferramenta para vocês. Obrigado, pessoal. Até mais breve. E pessoal, forte abraço. Até breve. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês.